E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Jefferson do Instituto de Física da UFG, com mais uma videoaula. E hoje, vocês viram na abertura, nós vamos falar sobre lei de Gauss. Para introduzir esse assunto, nós vamos começar com a introdução ao conceito de fluxo, né? Vamos falar primeiro sobre fluxo, antes de começar com a nossa lei de Gauss. Vamos fazer a definição de fluxo de um campo, né? Vamos pensar em fluxo de um campo. Em seguida, trataremos do fluxo do campo elétrico. Depois vamos falar sobre o campo elétrico, né? Como é que a gente calcula o fluxo do campo elétrico. Depois vamos definir, né? Vamos ver como é que a gente escreve a lei de Gauss para o fluxo do campo elétrico, que é a carga que origina esse campo elétrico. Vamos falar sobre lei de Gauss e lei de Coulomb também, né? Vamos ver como é que estão relacionadas as duas, lei de Gauss e lei de Coulomb. E finalmente vamos fazer várias aplicações, né? Vocês vão ver que existem inúmeras aplicações explorando a simetria dos problemas, né? Da lei de Gauss, né? Vamos ver como que a gente pode calcular o campo em várias simetrias através da lei de Gauss, que é um método um pouco mais simples, né, do ponto de vista matemático, comparado com a integração direta de distribuições de carga. Então vamos acompanhar agora o desenvolvimento da nossa aula sobre lei de Gauss. Muito bem, pessoal. Uma vez que está claro aí quais são os objetivos da nossa aula, né? Quais são os tópicos abordados, passamos então para o primeiro tópico, que é introdução ao conceito de fluxo. O que seria um fluxo, né? Vamos tentar entender a ideia de fluxo, né? O conceito físico de fluxo que vamos utilizar posteriormente em fluxo de um campo elétrico, que será muito importante na introdução da ideia da lei de Gauss. Qual que é a ideia de fluxo? Então aqui a gente tem um daqueles exemplos que nós já mostramos aqui em outros vídeos, que é justamente uma corrente aqui de um rio, né? Então o rio está aqui passando, tem uma corrente dele, né? E a gente determina, a gente define essa corrente como sendo um campo de velocidade da velocidade dessa corrente, certo? Então, o que está acontecendo? Eu tenho uma área aqui, ó, como se fosse uma grande peneira, né? Uma peneira, a gente pode imaginar uma peneira em formato retangular. Essa peneira ela está aqui exatamente na posição perpendicular a essa corrente desse rio, né? O rio está passando por ela. Nessa posição, a gente pode perceber que todas as linhas aí de corrente, né, estão passando pela área A. Tudo bem? Então, nessa situação, a gente compreende que o fluxo desse campo V, ele é total, ele é máximo, né? Então, todas as linhas que podem passar pela área estão passando. Então, nessa situação onde a área, né? Estou falando da área, daqui a pouco a gente vai definir o vetor área. A área, ela é perpendicular ao fluxo V, então a gente tem ao campo de velocidade V, então a gente tem um fluxo máximo, perfeito? Então essa é a ideia de fluxo. Por exemplo, se a gente pegasse essa peneira aqui agora e colocasse ela paralela a essa correnteza aí, né? A gente coloca paralela, a gente vai ter essa situação do item 2 aqui. Então paralelo é o que está ilustrado aí. Paralelo, então a gente vê que não existe, né? Não existe fluxo de água passando aí, né? pela área A. Não existe nada de corrente de velocidade passando pela área A. Nessa situação, a gente vai dizer que o fluxo é zero, ou seja, não tem campo de velocidade passando pela área A. Então, essa é a ideia para a gente de campo de fluxo, né? Fluxo de um campo de velocidades. Então, o fluxo a gente sempre vai observar da seguinte forma: a gente vai olhar para uma área e vai olhar para um campo, né, específico, nesse caso um campo de velocidades de uma correnteza de um determinado rio, né? Mas pode ser, mas como a gente vai observar na frente, o campo de de uma determinada carga, um campo elétrico de uma carga, ou em um condutor ou em um outro material, uma carga isolada, por exemplo. Então essa é a ideia para a gente de fluxo de um campo, né? Então a gente tem um campo e tem a área em questão. Então essas duas coisas vão poder serem combinadas para dar a ideia de fluxo daquele campo.
definição de fluxo de um campo. Então, de forma geral, vamos tentar generalizar aquela ideia da corrente de um rio, né? O fluxo da corrente de rio, o fluxo do campo de velocidade daquela corrente. Vamos ver como é que a gente pode generalizar essa situação. Então aqui eu tenho um campo qualquer, tudo bem? Um campo com essas linhas aqui meio que na diagonal, né? Então tenho linhas do campo, campo V, e aí eu tenho uma área A. E a gente vai determinar nessa área A um vetor área. Como é que seria isso, professor? Vetor área. A gente coloca um sistema de coordenadas e atribui uma direção a essa área. Então, no nosso caso aqui, eu estou colocando o vetor área apontando nessa direção. Isso tudo é arbitrário porque depende da maneira como você desenha o seu sistema de coordenadas. Então, nós estamos desenhando aqui de tal maneira a atribuir esse vetor A, né, dessa forma. E a gente sempre vai usar uma ideia que o vetor área sempre aponta para fora da área, né? A gente sempre vai ilustrar dessa forma. Se fosse uma área esférica, então seria a parte externa da área, o vetor área apontando para fora. E aí nessa situação que a gente pode organizar é a seguinte coisa. Então eu tenho o fluxo φ, certo? A gente vai escrever com essa letra. Esse fluxo vai ser o campo de velocidades, certo? Cosseno de θ vezes a área. Justamente porque, se a gente observar aqui, o vetor área ele tem uma inclinação, né, em relação ao campo de velocidade. Se a gente consegue projetar esse vetor área aqui na direção do campo de velocidade, essa projeção é exatamente, né, o máximo que a gente teria do fluxo. Lembra lá da peneira na corrente de água, né? Então, esse vetor área que é perpendicular aqui à área, olha lá, ele é perpendicular à área, ele dá exatamente a inclinação da área, né, com relação ao fluxo, ao campo de velocidade V. E aí o nosso fluxo vai depender exatamente disso. Se esse vetor área está aqui na direção do campo de velocidade, o nosso fluxo é máximo. Se o vetor área está perpendicular, o nosso fluxo é mínimo. Então a gente não vai olhar mais para a área, né? Mas para o vetor área que é perpendicular à área. É só uma outra linguagem de se escrever o fluxo. Então a gente pode definir o fluxo da seguinte forma: o fluxo vai ser o produto escalar do campo de velocidade vezes a área. Então, para a gente, fluxo é isso, fluxo matematicamente definido, né? Seria o produto escalar da velocidade vezes o vetor área. E aí, depende da situação, né? O vetor área pode estar paralelo ao campo de velocidade, que a gente sempre vai buscar uma simetria onde nos proporcione essa situação, né? Para facilitar em determinados momentos da nossa álgebra. E aí a gente consegue encontrar o fluxo desse campo. Então, o fluxo é sempre devido a um campo. Então, o fluxo, definindo o fluxo, a gente tem o seguinte: o fluxo φ, né, letra grega maiúscula φ, mede o quanto do campo, né, a quantidade desse campo, a intensidade desse campo, está fluindo pela superfície A. Essa é para a gente a ideia de fluxo, né? O fluxo φ mede o quanto do campo V está passando, né, está fluindo pela superfície A. Bem, gente, a partir da definição de fluxo de um campo, a gente pode agora aplicar essa ideia para calcular o fluxo de um campo elétrico. Tudo bem? Então, como é que é a ideia? Vou pegar dois exemplos aqui para a gente ver na prática como é que funciona isso. Então, aqui eu tenho um campo elétrico constante, essas linhas aqui em cor de rosa, certo? Então, é um campo elétrico constante. Então, todos os pontos ao longo do eixo X, né? Então, estamos desenhando aqui já a nossa orientação ao longo do eixo X. O campo elétrico é sempre o mesmo valor. E aí, o que acontece? A gente pode olhar uma questão aqui muito interessante, que é como é que fica o nosso fluxo, certo? Então, aqui eu tenho uma área, tudo bem? Uma área aqui. Essa área, ela está aqui recebendo todas essas linhas de campo elétrico, perfeito? E a gente vai tentar calcular o fluxo do campo elétrico.
Dá para perceber que esse vetor área, então aqui é um vetor área qual que é o vetor área? Lembra lá? O vetor área que a gente definiu seria o vetor que tem um módulo da área, né? A magnitude da área, e a gente escolhe a orientação dele. Nesse caso, eu estou escolhendo a orientação na direção do x. Tudo bem? E aí o campo elétrico está na mesma direção x também. Tudo bem? E aí esse ângulo aqui entre o vetor área e o vetor campo elétrico, a gente está percebendo aí que ele é zero. Como é que vai funcionar isso? Então o fluxo φ vai ser igual a E escalar a área, né? O E a gente vai escrever como sendo o módulo na direção I. E a área, o vetor área, vai ser o módulo da área, como a gente já havia comentado, vezes o I, certo? Então, o módulo na direção, módulo e a sua orientação I. Dessa forma que a gente vai sempre proceder. O fluxo, então, vai ser E escalar a vetor área. Então, vai ser o vetor área, E vezes I, e escalar o módulo A, direção I chapéu também. Então, vou ficar com E vezes a área e escalar I. E escalar I que sabe que tem um valor 1, né? Então, o resultado disso aí, E vezes a área, ou seja, Newton por Coulomb vezes metro quadrado. Tudo bem? Então, esse é o procedimento, nesse caso aí, que é mais simples, né? Que é uma área constante e também o nosso campo elétrico é constante nesse nosso exemplo. Outro procedimento que a gente pode brincar também é, por exemplo, aqui se a nossa área, né, a área é constante, só que agora a nossa área ela é uma chapa aqui, ó, né, a área A, mas ela está inclinada, ela não está mais a área, né, não vetor área, a área não está perpendicular ao campo, né? Ela está inclinada, então nós inclinamos ela aqui, ó, de um ângulo φ em relação ao que ela estava antes. Tudo bem? Como é que vai ficar agora? Então, o nosso vetor área, a gente vê que ele está aqui e ele tem uma inclinação φ em relação ao vetor campo elétrico. Então, a gente vai tentar calcular agora o E escalar A. Como é que seria isso? Né? O φ, nosso fluxo, vai ser E escalar o vetor área. O E, de novo, ele é constante. O E é E chapéu. E o vetor área, novamente, né? É a área, só que a gente vai ter que projetar essa área. Poderíamos ter colocado o sistema de coordenadas sobre a área, né? Mas preferimos não, né? Preferimos manter o sistema de coordenadas como estava antes, só que a área agora é que vai mudar. Então a área está aqui com essa inclinação. A gente vê que existe uma componente desse vetor área ao longo do eixo x e uma componente do vetor área ao longo do eixo y. Então, ao longo do eixo x é A cosseno de φ, tudo bem? A cosseno de φ. E ao longo do eixo x é A cosseno de φ. E ao longo do eixo y, A seno de φ. Então, A cosseno de φ e A seno de φ. Então, essas são as componentes do vetor área em x e em y. Perfeito? Agora a gente pode né, fazer o nosso produto escalar. Então, o φ vai ser E escalar o vetor área. Então, que dá E chapéu escalar A cosseno de φ na direção I mais A seno de φ na direção J. Então, a gente faz o nosso chuveirinho, né? I escalar I, depois I escalar J. Faz o chuveirinho ali para fazer a continha. Então, vou ficar com I escalar I mais, né, seno de φ e escalar J. O I escalar I a gente sabe que dá 1 e o I escalar J dá 0. Então, o resultado vai ser E vezes a área cosseno de φ. Um número, né? O φ, então, fica sendo escrito como sendo E vezes a área cosseno de φ. Como deveria ser realmente, né? Tudo bem? Então, essa é o outro exemplo que a gente tem. Nas próximas análises, vamos observar como que fica quando o vetor área, né, ele é uma superfície, uma esfera, né, um cilindro, tudo bem? E como o que acontece quando o campo elétrico, a gente realiza o produto escalar do campo elétrico
com essas superfícies diferentes. Pessoal, aquela situação anterior, então a gente vai tentar calcular o fluxo do campo elétrico agora para uma superfície qualquer. Essa superfície, de forma geral, a gente chama elas de superfícies gaussianas, em homenagem a Gauss, Friedrich Gauss. Então aqui como é que está acontecendo nosso desenho aqui? O que está acontecendo aqui, né? Então a gente tem linhas de campos, campo elétrico que ele não é... A gente pode ver que existem adensamentos de linha mais aqui do lado esquerdo, né? Do que do lado direito, o que indica para a gente que o campo elétrico não é constante. E aqui nós temos uma superfície, como eu falei para vocês, superfície gaussiana. O que está acontecendo? A gente não consegue calcular de maneira direta, né, em uma tacada só, o fluxo do campo elétrico. Mas a gente pode fazer uma brincadeira que é assim, a gente pode pegar vários pedacinhos, né? Esse pedacinho, o pedacinho 1, o pedacinho 2, o pedacinho 3 aqui, e calcular o fluxo do campo elétrico em cada pedacinho, em cada área pequenininha dessa. Então, por exemplo, aqui no pedacinho 1 está ilustrado aqui, ó, pedacinho 1, a gente tem uma situação muito interessante. Como eu falei para vocês, a gente vai sempre colocar o nosso vetor área para fora da área. Então, se a nossa área aqui ela tem uma concavidade voltada, né, para a profundidade do papel, o fora que eu estou me referindo aqui é justamente essa parte que sobe para o papel, né? Sobe na nossa direção. Então, o vetor ΔA que eu estou ilustrando para fora seria isso aqui, e a área ΔA seria essa. O nosso campo elétrico, então, naquele desenho ali, né, nesse pedacinho, ele é esse campo elétrico entrando. O ângulo entre os dois é esse ângulo θ. Tudo bem? Então, essa aí é a configuração que a gente tem. Nesse caso aí, o θ, ele está entre π sobre 2 e 3π sobre 2, né? Está no segundo quadrante do nosso ciclo trigonométrico, né? Então o fluxo é de se esperar que o fluxo é negativo, porque a área está apontando para fora e o campo está entrando. Então é de se esperar que o nosso fluxo aí, ó, é negativo. Na área 2, que está ilustrado aqui, o que a gente tem? A gente tem uma situação bem interessante. O campo elétrico está passando, a gente ilustrou dessa forma, perpendicular à área, lá, perpendicular à área ΔA. É o vetor área ΔA. Então, se é perpendicular, não tem fluxo passando. O fluxo é zero. E aí a outra situação, né, as três situações possíveis que ocorrem, é na área 3, para fechar aí, que a gente tem exatamente uma situação que o θ está entre 0, né? Está no primeiro quadrante, está entre 0 e π sobre 2, ou seja, está no primeiro quadrante do ciclo trigonométrico. Então, o cosseno vai dar um valor positivo, porque o vetor área está apontando numa direção e o campo elétrico, né, ele está em um ângulo inferior a π sobre 2, maior que zero, nesse caso aí, de tal forma que o fluxo, ó, positivo. Mas como é que a gente vai proceder nas nossas continhas aí? Como é que a gente vai fazer, né? Então, a gente vai pegar e somar, né? Nós vamos somando todas as contribuições desses produtos escalares, né, de todas essas áreas, a gente vai conseguir compor o nosso fluxo total. Então, somando todas as contribuições sobre a superfície gaussiana S, teremos, né, o φ, que é o fluxo, será E escalar ΔA no 1, né? Mais, né? O E, ele pode mudar. Quando a gente faz o produto escalar ele, na área A2 tem outro valor. Mais, né? E escalar ΔA3 mais 3 pontinhos e escalar até enésimo vetor área, né? Enésimo ΔA. Então, a gente pode escrever da seguinte forma: o φ, então, vai ser somatório de I indo de 1, né? Se tem a primeira área até a enésima, de E, o campo elétrico escalar ΔA. Então, essa é a maneira como a gente pode escrever, né? Calcular o fluxo do campo elétrico para várias áreas, né?
Agora, se a gente tiver uma situação, né, a gente pode pegar aí, fazer essa brincadeira da área, mas podemos imaginar essas áreas deltas muito pequenininhas, né? Se forem áreas infinitesimais. Para delta muito pequeno, né, um valor infinitesimal, então delta indo para um dA vetor também, a gente vai poder escrever isso em termos de integral, né? Então o φ, que é o fluxo, vai ser igual a integral na superfície gaussiana de E escalar dA. Então se eu tiver aí uma superfície qualquer, eu posso pegar infinitésimos, né, dessa área, calcular o produto escalar com esse infinitésimo, integrar isso tudo, né, para encontrar o fluxo do campo elétrico E. Então é isso que está me dizendo essa expressão, né? Então o fluxo do campo elétrico vai ser integral sobre toda a superfície de E escalar dA. Integral sobre toda a superfície, essa bola fechada indica isso, sobre toda a superfície S de E escalar dA. Então esse para a gente é o fluxo do campo elétrico. Essa é a expressão que a gente mais vai utilizar durante os nossos cálculos. Bem, pessoal, lei de Gauss. A lei de Gauss, né, foi desenvolvida por Carl Friedrich Gauss, que está aqui. A lei de Gauss, ela estabelece uma conexão entre a carga elétrica e o fluxo do campo elétrico, né? Ela foi desenvolvida por Carl Friedrich Gauss. E estabelece uma forma alternativa de relacionar carga elétrica e campo elétrico por meio do fluxo, né, do campo elétrico. Carga elétrica e campo elétrico. Segundo a lei de Gauss, o fluxo total do campo elétrico, de um determinado campo elétrico, através de uma superfície fechada, que a gente chama de superfície gaussiana, a gente chama de superfície gaussiana. Segundo essa lei, esse fluxo, né, ele é proporcional à carga líquida envolvida pela superfície. A carga líquida que está no interior da superfície, que é a superfície gaussiana. Então, matematicamente, a gente pode escrever assim, né, que o φ ele vai ser a carga envolvida sobre ε0. Então, essa é a lei de Gauss, né? A gente pode escrever o seguinte: com o φ igual a integral na superfície gaussiana de E escalar ds, ou dA, né, como você preferir escrever o seu infinitésimo de área, então a gente pode escrever da seguinte forma: a integral de E escalar dA vai ser simplesmente a carga líquida envolvida pela superfície gaussiana dividido por ε0. Então essa, para a gente, é a lei de Gauss, uma expressão matemática mais contemporânea, né? Então a lei de Gauss a gente vai sempre escrever dessa forma: é a integral sobre a superfície gaussiana de E escalar dA. A gente vai pegar um infinitésimo de área e o campo elétrico e fazer o produto escalar, e esse resultado vai nos dar a carga envolvida pela superfície, né? Por isso que a gente chama de carga envolvida. Esse EV é justamente de carga envolvida, dividido por ε0. Então essa é a lei de Gauss. Essa é a expressão matemática que nós vamos utilizar em todas as nossas análises daqui para frente. Bem, agora nós podemos fazer uma análise da lei de Gauss.
Como é que seria essa análise? A gente pode sair observando como é que fica a relação entre superfície gaussiana, o campo elétrico e a carga, né, que essa superfície gaussiana está envolvendo. Então, como é que seria isso? A gente tem uma figura aqui onde nós observamos várias cargas, né, duas cargas, na verdade. Então, tem uma carga positiva lá em cima e uma carga negativa. E a gente vai observar o fluxo do campo elétrico dessas duas cargas ao longo de algumas superfícies gaussianas. Por exemplo, nós podemos pegar essa superfície gaussiana S1, né? A gente podemos pegar a superfície gaussiana S2, essa superfície gaussiana S3, que não envolve carga nenhuma, e a superfície gaussiana de fora S4, né? Que envolve todas as duas cargas. E vamos ver como é que fica essa questão do campo elétrico, carga e fluxo do campo elétrico. Então, se a gente observar a figura onde eu tenho a S1, aqui eu tenho a S1. A S1, o que está acontecendo com a S1? A gente tem uma carga envolvida nela, né? A S1 envolve uma carga, então a gente tem uma carga líquida. E então, se a gente tem uma carga líquida positiva, o fluxo do campo elétrico é maior que zero. Então, a gente tem uma carga envolvida, uma carga líquida maior que zero. A S2, a gente pode pegar a S2 agora. O que tem dentro da S2? Perdão, estou desenhando a S3. A S2, o que a gente tem dentro da S2? A S2 a gente tem uma carga negativa, né? Então as linhas de campo estão entrando ali dentro, né, da nossa superfície gaussiana. Se a gente olhar então, o fluxo ali é negativo, né? Toda corrente, né, adentra a nossa superfície. Então a gente tem uma carga envolvida menor do que zero. Então se o fluxo é menor do que zero, carga envolvida é menor que zero. Se o fluxo é maior que zero, carga envolvida também é maior do que zero. Essa é a relação entre fluxo e carga elétrica. Agora a gente podemos pegar a S3, que eu havia comentado no início. Então, se a gente pegar a superfície S3, qual é a carga envolvida para S3? Nenhuma, né? Ela não envolve carga nenhuma. Então, a carga líquida dentro da S3 é zero. As linhas de campo penetram a superfície e saem dela, né? Penetram e saem. A gente pode fazer uma ilustração aqui observando que essa linha aqui ela penetra e sai. Essa outra também penetra e sai. Essa outra também. E essa menorzinha aqui tangencia. Então as linhas de campo entram na superfície gaussiana e saem. Então na S3 o fluxo é nulo, não tem fluxo, né? Se não tem fluxo, a carga envolvida é nula. O fluxo é zero porque todas as linhas que adentram saem, né? Não existe aqui um sumidouro de linhas e nem um absorvedouro de linhas, né? Então, se o fluxo é zero, a carga líquida envolvida também é zero. Na superfície S4, o que a gente tem? A S4, que é a superfície maior, ela envolve todas as duas cargas, né? Qual que é a carga líquida envolvida na S4? Então, se essa carga mais aqui é uma carga mais Q, e a carga de baixo menos é menos Q, então a soma algébrica das duas cargas é negativa, perdão, é zero, né? Soma algébrica das duas cargas é envolvida pela superfície gaussiana, zero. Então a carga envolvida é nula. Então é o Q menos Q que dá zero. Se Q menos Q dá zero, o fluxo é quanto? O fluxo ali tem que dar zero também. Perfeito? E dá para observar isso porque de um lado a gente tem linhas adentrando a superfície gaussiana, né? Então a gente imaginaria que teria um sumidouro de linhas ali. Mas do outro lado, as linhas saem, né? Estão saindo aqui, estão saindo da superfície gaussiana S4. Então as linhas que entram acabam saindo, né? Na mesma proporção, a geometria aqui é igual, né? A gente não deslocou essa superfície de uma forma. Então o fluxo aqui é zero porque a gente tem a carga líquida no interior da superfície nula. Lei de Gauss e lei de Coulomb. Bem, como a gente já havia comentado, a lei de Gauss, né, é equivalente à lei de Coulomb e é uma maneira alternativa de se descrever a relação entre carga e a geração do campo elétrico, né, por meio da superfície gaussiana e o fluxo. Agora a gente vai conseguir entender melhor como é que é essa relação, lei de Gauss e lei de Coulomb. O que está acontecendo aqui? Eu tenho então um campo elétrico oriundo dessa carga mais Q, certo?
Então, essa carga mais Q gera o campo elétrico lá em cima na superfície gaussiana, gera o campo elétrico aqui. Esse campo elétrico ele é todo radial, né? Ele se irradia nessas direções radiais aqui. Tudo bem? Então, sobre, né, ali a superfície gaussiana, o campo elétrico é sempre constante. E a gente pode destacar esse pedacinho aqui de área, que é esse danadinho que eu estou colocando aqui, o dA. Tudo bem? Então, na superfície gaussiana tem esse pedacinho aí de área dA, a qual a gente tem a relação entre dA e o campo elétrico, que é exatamente essa que eu estou mostrando para vocês aí. O campo elétrico é sempre constante em todos os pedacinhos dA que a gente for considerar, né? Constante e paralelo aqui com essa geometria mostrada no desenho, né? Então, o produto escalar de E dA né, vai dar sempre E vezes dA. Então, o cosseno entre os dois ângulos aí, né? O cosseno de 0 dá 1. O produto escalar deles dá simplesmente E vezes dA. Então, a gente pode fazer uma brincadeira que é o seguinte, eu posso tentar calcular qual o fluxo, né, sobre isso aí. Como o dA, eu falei para vocês, ele é paralelo aí ao campo elétrico, a gente pode escrever simplesmente que ε0, né, a integral sobre a superfície gaussiana de E escalar dA, na lei de Gauss, dá simplesmente a carga envolvida pela superfície gaussiana. Observando essa questão do campo constante, então fica simplesmente E vezes dA, né? Os dois são paralelos, E vezes dA, dá a carga envolvida. O E ele é constante ao longo da superfície, né? Então ele não muda o valor dele. Se a gente andar sobre a superfície, sai de um ponto, vai para o outro, andar sobre a superfície, a gente não vê mudança no valor da magnitude do campo. Então, esse valor da ε0, o E sai para fora da integral, fica simplesmente integral do dA. A integral de dA, a gente sabe, né, que é a superfície de uma esfera, né? Integral de dA é simplesmente a área da esfera, né? Que dá 4πr minúsculo ali, ó, ao quadrado. Então, ε0 vezes E vezes a área que é 4πr quadrado, então dá mais a carga dentro da superfície. O mais eu estou colocando apenas para lembrar que a carga é positiva, então não vai aparecer, na hora de escrever o campo vetorialmente, né? Não vai aparecer nenhum sinal negativo aí. Então o campo a gente pode escrever finalmente assim, né? Q sobre 4πε0, 1 sobre r quadrado. Em termos vetoriais, eu posso escrever também assim, 1 sobre 4πε0, certo? 1 sobre 4πε0, Q sobre r quadrado, na direção do versor aí, r, né? Na direção do versor r. Perfeito? Então, dessa maneira, relacionando aí a lei de Gauss numa superfície esférica, né, a gente vê que a gente resgata o campo elétrico de uma carga pontiforme, ou seja, a gente tem aqui a lei de Coulomb, né, oriundo da aplicação da lei de Gauss a uma carga pontual em uma superfície gaussiana esférica, né? Superfície gaussiana esférica. Lei de Gauss em condutores carregados. Como é que é a brincadeira? Vamos analisar uma situação curiosa, que é o seguinte, eu tenho aqui cobre e a gente vai colocar uma carga líquida aqui sobre o cobre, uma carga líquida que vamos colocar no cobre. Então, ele tem uma carga líquida nesse metal, né, nesse condutor. A gente sabe que as cargas elas vão se repelir, né? Uma vai repelir em relação à outra, né? Elas vão se repelir mutuamente e elas vão procurar o distanciamento máximo uma em relação à outra, né? E a gente vai tentar olhar uma questão que é como é que é o campo elétrico no interior de um condutor, né? Então aqui a gente tem uma superfície gaussiana bem aqui, ó, próxima à superfície do nosso cobre, próxima à superfície da superfície do cobre. Vamos ver como é que fica essa brincadeira então. A gente vai poder escrever que em um condutor a carga acumulada é concentrada
na superfície do condutor, né? Elas vão se repelir, né? Na superfície desse condutor. Seu interior continua neutro, não tem carga lá dentro. Então a gente pode escrever a lei de Gauss para essa situação. Então eu pego aqui a superfície gaussiana interna ao condutor e vou escrever a lei de Gauss. Então a lei de Gauss é ε0, integral de E dA, da carga envolvida. Que carga que é essa? É zero essa carga, né? Que a carga envolvida lá é zero. Vocês lembram que as cargas elas se repelem e vão, né, para a superfície interna. Perfeito? Então, se é zero, a gente conclui que o campo elétrico ali também é zero, né? Porque o nosso condutor não tem carga interna, então não tem campo elétrico dentro do condutor, dentro desse metal, esse cobre. Perfeito? E a outra análise que a gente pode fazer é o seguinte, vamos imaginar que agora a gente faça um furo aqui, né? Fazemos um buraco aqui nesse condutor. E aí vamos considerar, como está aqui no desenho, vamos considerar uma superfície gaussiana aqui na parte onde a gente colocou o furo. Então, logo depois da superfície interna do furo, a gente conecta aqui uma superfície gaussiana. A gente viu que as cargas elas se espalham, né? Elas se espalham e introduzindo esse furo, né? Uma cavidade, introduzindo ali um buraco no nosso metal. Essa mudança, né, não altera a distribuição de cargas, a gente simplesmente fez um buraco ali. A gente vai poder escrever de novo a lei de Gauss, ε0 integral de E dA, igual a Q envolvido, né, a carga envolvida pela superfície gaussiana. E essa carga é zero. E novamente a gente vai poder concluir que o campo ali também é nulo, né? Não interessa se você considera uma cavidade aqui, né? O campo elétrico ainda é nulo. Ainda analisando um condutor, vamos tentar encontrar o campo elétrico de uma placa condutora. Isso vai ser muito importante em outras situações, por exemplo, de capacitores. Vamos ver como é que é o campo elétrico de uma carga, né, distribuída em uma placa condutora, um metal, né? Imagina uma placa e a gente tem uma carga líquida lá. Então é essa situação aqui. Imagina que aqui é uma placa, né? Uma placa metálica e a gente tem uma carga líquida mais aqui na placa. Então uma fina placa de metal. E a gente vai olhar essa questão do campo elétrico e a superfície gaussiana. Para analisar isso, a gente escolheu uma superfície gaussiana em formato aqui, ó, de um cilindro. Tudo bem? E essa superfície gaussiana, ela vai pegar a parte externa aqui da direita, né? Toda essa parte aqui, e um pedacinho da parte interna dessa placa condutora. Como nós vimos no condutor, o condutor ele vai repelir as suas cargas, né? A carga fica repelida, e elas vão tentar se aproximar, vão ficar mais distância uma das outras, de tal forma que vai montar essa fila, né? Essa linha de cargas aqui dentro do condutor. Como nós vimos no exemplo anterior, se eu pegar uma superfície gaussiana bem pequenininha dentro do condutor, ela vai mostrar para mim que no interior não existe campo elétrico. O campo elétrico é zero dentro do nosso condutor. E externo ao condutor, que é a parte da direita dessa figura B, a gente tem nossa superfície gaussiana em forma de um cilindro. Então é essa conta da figura B que a gente tem que analisar, certo? Um cilindro em forma de superfície gaussiana, e aí vamos calcular o fluxo E escalar dA, impondo essa questão de que do lado esquerdo é dentro do condutor e nós não temos campo elétrico. Então, aplicando a lei de Gauss a esse cilindro, teremos o seguinte: ε0 integral de E escalar dA. Isso aí tem que dar a carga envolvida, né? Eu vou chamar de sigma a carga envolvida dividido pela área desse cilindro, né? Então a gente vai olhar essa área aqui, né?
essa área interna aqui do cilindro, claro, a área, exatamente a área que está as cargas. Então existe uma área aqui, a gente vai pegar essa área, que é a mesma área da tampa desse nosso cilindro aí, e vai perceber que ela tem uma área A. Então, se a área é A, basta a gente isolar agora a carga envolvida. Então, ε0E, integral de dA da sigma vezes A. Essa área é a área A, tudo bem? Então, vou ficar com ε0, o campo, vezes a área. E aí a gente percebe que daqui sai a área, elas vão se cancelar, né? Vão se cancelar, vai cancelar com essa área de cá. Então fica simplesmente ε0E vezes a área, tudo bem? Da sigma vezes a área, a gente cancela essas duas áreas que aparecem aqui. Perfeito? Então ε0E igual a sigma. Então o campo elétrico eu posso escrever simplesmente como sigma sobre ε0. Isso então é o campo elétrico próximo à superfície, né, de uma placa condutora carregada. Tudo bem? Então é próximo da superfície. Justamente que a gente tem que falar isso, é sempre próximo à superfície, né? Considerando que dentro aqui do metal o campo elétrico é nulo. Isso é muito importante quando a gente tiver uma superfície não condutora. Agora vamos passar para vários exemplos de aplicação da lei de Gauss. Primeiro é aplicando a lei de Gauss, simetria cilíndrica. Então como é que seria isso? Imaginem que nós temos aqui uma grande linha, né, de cargas. Esse problema já foi resolvido no capítulo anterior, né, de cálculo do campo elétrico em distribuições contínuas de carga. Então a gente tem uma linha de cargas, né, linha positiva. Essa linha de carga, por sua vez, gera um campo elétrico, né? Um campo elétrico aqui radial, na direção radial dessa distribuição de cargas. E aí, o que a gente vai tentar fazer é calcular o campo elétrico não mais, né, por integração direta, mas agora olhando a simetria cilíndrica do problema, né? O problema nos dá uma simetria cilíndrica, e vamos utilizar a lei de Gauss. Então, como é que seria isso? Vamos tentar aplicar a lei de Gauss, então. A lei de Gauss é ε0 e escalar dA. Que elemento de área seria esse? O elemento de área cilíndrico aqui, ó. Um elemento de área dA cilíndrico. Mas a gente vai ver como o campo elétrico é sempre radial aqui, ao longo da nossa superfície gaussiana, esse campo elétrico, ele é constante. Então, se a gente pegar e varrer aqui 2π, né? Esse ângulo de 2π sobre a superfície, né, sobre esse cilindro, o campo elétrico não muda sobre a superfície. Perfeito? Então a gente pode escrever o seguinte: isso aí é a carga elétrica envolvida, né? A carga envolvida, a carga líquida, e é constante, como eu falei para vocês, né? Constante ao longo do cilindro, ao longo dessa superfície gaussiana cilíndrica. Então o E sai para fora da integral, eu fico simplesmente com ε0 vezes o campo elétrico, que é constante ao longo do nosso cilindro. E a gente pode então continuar realizando essa integração, pensando no campo elétrico constante, e aí a carga elétrica envolvida. Como é que fica essa conta então? A carga elétrica envolvida, né? E aí a gente simplesmente resolve essa integral para quê? Para a superfície cilíndrica. Então vou ficar com ε0E vezes A, carga elétrica envolvida. A área é a área de um cilindro, lembrem lá. Então carga elétrica envolvida dividido por ε0A. Como A é a superfície do cilindro, né? 2πr vezes H, então o E fica simplesmente a carga elétrica envolvida por ε0, 2πr vezes H. A gente pode ajeitar esses termos todos aí para aparecer aqui, ó, a carga elétrica envolvida dividido por H. Tudo bem? O que é a carga elétrica dividida por H? É simplesmente a densidade lambda, a densidade linear de carga. Então, eu vou ficar simplesmente com lambda sobre 2πε0L. E o campo elétrico vai ficar lambda sobre
2πε0 R. Esse é o campo elétrico de uma linha de cargas, né? Imagina uma linha de carga positiva, gera esse campo elétrico aí, observando a densidade linear lambda de cargas. Continuando com o tópico aplicando a lei de Gauss, então vamos aplicar a lei de Gauss agora numa simetria planar. Então vamos pegar um plano de cargas que agora não seja um condutor. Imagina apenas um plano de cargas, né? Como é que seria esse plano de cargas? Então, é um plano de cargas. Você pode imaginar até as próprias cargas formando um plano, independente de ter ou não, né, um suporte ali para segurar essas cargas. Vamos imaginar apenas as cargas. Por que disso? Porque se a gente imaginar apenas as cargas sem um condutor, como o exemplo anterior que nós demos, o que acontece? Esse plano de cargas vai gerar um campo elétrico, né, aqui paralelo, né, a esse plano, perdão, perpendicular ao plano, né, as linhas paralelas entre si, mas perpendicular ao plano das cargas. Beleza? Mas aí o que acontece é que do lado esquerdo agora a gente tem campo elétrico, não é um condutor, né? Não é um condutor, então esse plano vai gerar carga elétrica do lado esquerdo e vai gerar carga elétrica do lado direito. Então a gente vai olhar essa situação. Considerando uma placa não condutora, com uma distribuição contínua, uma densidade superficial contínua de carga, né? Sigma, lembra lá que sigma a gente guarda para a distribuição superficial de cargas. Então a gente pode aplicar a lei de Gauss aqui, né? ε0 integral de E escalar dA é a carga elétrica envolvida. Então vou ficar com integral de E dA. Eu simplesmente passo lá essa integral nas duas partes da superfície. Então aqui, ó, integral sobre toda a superfície S, beleza? Mas essa superfície S, o que acontece? Ela tem o lado direito e o lado esquerdo. Tem as laterais também, professor. Claro, tem as laterais, mas a integral nessa lateral e na lateral de baixo, nessa lateral esquerda, lateral de baixo aqui é nula, lembra lá? É nula. Se eu pegar um vetor área nessa direção, ele sempre vai ser perpendicular ao campo elétrico. Então, as contribuições das laterais aqui do nosso cilindro, né? A lateral do lado esquerdo e do lado direito, elas vão se anular. Então, a gente só tem que fazer duas contas, né? Duas integrais. A integral em mais x, que eu estou chamando aqui, ó, que é dessa área aqui da tampa do cilindro mais x, e a integral menos x de E escalar dA, que é a integral da parte da esquerda do nosso cilindro. Então, essas duas integrais que a gente tem que resolver. Resolvendo essas duas integrais, eu vou ficar o seguinte: a primeira parte é E, né, na direção I chapéu, e escalar dA. Tudo bem? A primeira parte, da parte mais, somando com a parte menos. A parte menos, o campo elétrico inverteu, olha lá, ó. O campo elétrico inverteu, né? E está apontando na direção menos I chapéu. E o dA também, olha lá, o dA também inverteu e o dA está para o lado esquerdo. Resolvendo então, vai ficar menos com menos aqui, vai morrer. E o I chapéu com I chapéu, né? Todos os I chapéus aqui, né? Não sei se tem esse plural I chapéu. Todos esses danados aí, eles vão se cancelar, né? I com I dá 1. Então, eu vou ficar simplesmente com duas vezes, né, a integral de E dA. Duas vezes a integral de E dA. O E sai para fora, fica duas vezes E, integral de dA, que dá duas vezes E vezes A. Então, ε0 vezes duas vezes E vezes A dá a carga envolvida, né, a carga líquida. Então, o campo vai ser 1 sobre 2ε0, Q sobre A. Lembra lá que o Q envolvido sobre a área, ó, Q envolvido sobre a área dá o sigma. Então, o E vai ficar sigma sobre 2πε0, que é o campo de uma placa, né, não condutora. Campo de uma placa não condutora.
Aplicando a lei de Gauss, simetria esférica. Então vamos imaginar que a nossa simetria agora seja esférica. Vimos uma simetria linear, uma simetria planar, né? Agora vamos ver uma simetria cilíndrica, agora vamos ver uma simetria esférica. Como é que é a jogada? Olha só, vamos imaginar o seguinte. Aqui eu vou começar analisando uma linha de carga. Então tem uma linha de carga, uma casca, né? Imagine você, a gente tem uma casca esférica aqui, ó. Uma casca esférica, né? Composta de uma carga Q. Então, a carga distribuída numa superfície esférica. E vamos pegar duas superfícies gaussianas. Vamos pegar a superfície gaussiana S1 interna e a superfície gaussiana S2 externa à casca esférica. Vamos começar pela superfície, né, que engloba a carga. Aplicando a lei de Gauss em S2, o que a gente vai poder descobrir? ε0 e escalar dA vai dar a carga envolvida, sempre esse procedimento, né? Então, ε0 E vezes a área. Por que E vezes a área? Porque o E ele é constante, lembra lá? Ele sempre vai escolher uma superfície, e essa superfície, o campo elétrico, como o campo é radial aqui em todas as direções, né? Ele é constante sobre a superfície. Ao longo da superfície, se você vai andando na superfície, ele é constante. Então, a gente vai sempre tirar ele para fora da integral. Então, vai ficar só ε0E vezes a área. Por isso que já estou adiantando esse passinho aí, né? ε0E vezes a área. A área, que área que é essa, né? ε0E, a área é a área de uma esfera, né? Superfície de uma esfera. Então, daí 4πr². Então, o campo elétrico, como é de se esperar, né? O resultado já da lei de Gauss, da lei de Coulomb, perdão, E igual a 1 sobre 4πy0, Q sobre r². Agora, se a gente aplicar a lei de Gauss na superfície S1, o que nós vamos obter? Vamos ver que resultado será. Se a gente pegar, então, o S1, o que acontece? Vai ser integral, né, de dA, ε0, Q envolvido, tudo bem? Mas quem é o Q envolvido? O Q envolvido é qual? Não tem carga dentro dessa superfície, não tem nada dentro da superfície. Essa carga é uma carga esférica, né? Lembra lá? De uma superfície, uma casca esférica, então não tem carga dentro. Carga líquida, ó, nula. Se a carga líquida é nula, não tem muito o que fazer, né? O campo elétrico é nulo. Maravilha? Então, o campo elétrico interno, né, a uma superfície de uma casca esférica, né, carregada, e o campo elétrico é nulo. Um resultado muito interessante na distribuição esférica de carga é quando a gente considera, como o desenho da letra B, aqui embaixo, uma superfície gaussiana, a qual ela está interna a essa distribuição esférica de carga, né? Então aqui a gente tem uma distribuição, vários pontinhos aqui. Na letra A a gente tem a distribuição esférica, né, maciça, uma esfera maciça de carga, tudo bem? E aí a gente pega a parte externa da distribuição para passar a nossa superfície gaussiana. Esse resultado é bem fácil de verificar, nós já fizemos contas parecidas, né? E a gente vê que o campo elétrico, né, é a carga envolvida, aí na conta, né? A carga envolvida é simplesmente o Q, né? A carga envolvida é esse Qzinho, tudo bem? Carga envolvida, como está na ilustração, é Q. Então fica 1 sobre 4πy0, Q sobre r², que esse r é a distância, né, do centro até a nossa superfície gaussiana. Agora, uma situação curiosa surge quando a gente pega a superfície gaussiana interna, né? A nossa distribuição de carga, como é a parte de baixo. Como é que a gente vai proceder? Vamos aplicar a lei de Gauss, né? Para uma S interna, como é que a gente pode fazer? ε0, integral de E escalar dA, vai dar então Q envolvido, né? E aí o Q envolvido que a gente tem que calcular. ε0 E vezes A, já vamos adiantar aquele resultado do campo elétrico constante, né, na superfície esférica. Então, a gente tira para fora da integral, já resolve a integral do dA, que é o próprio A.
Isso aí então me dá a carga elétrica envolvida. O A é fácil, né? A gente já fez essa conta aí, o A é bem fácil, né? É a 4πr quadrado, né? E aí tem uma brincadeira legal que a gente tem que fazer. A carga elétrica envolvida que a gente tem que calcular, porque a carga elétrica da distribuição é Q, como está aqui em cima, né? Q é a carga elétrica da distribuição. Agora, internamente, como é que é essa carga? Metade de Q é 1/4, como é que será? A gente tem que calcular ela, né? Mas a gente sabe que a distribuição é contínua. O que quer dizer isso? Quer dizer que se for contínua, a carga distribuída na superfície que engloba o raio da esfera, como está aqui, esse raio R maiúsculo, né? O Rão aqui. Essa distribuição que está em todo o raio Rão, ela é distribuída uniformemente se a gente considerar também um raio pequenininho, ou seja, a carga elétrica envolvida pela superfície gaussiana interna sobre 4πr ao cubo, né, sobre aquele volume interno, tem que dar a carga total sobre 4/3 de π Rão ao cubo. O 4/3 de π a gente cancela, a gente consegue calcular a carga envolvida. A carga envolvida então vai ser QR ao cubo sobre Rão ao cubo. Aí fica mais tranquilo, agora a gente pode substituir lá na expressão da lei de Gauss a carga envolvida. A carga envolvida então vai ser QR ao cubo sobre Rão ao cubo. O R ao quadrado cancela com esse R ao cubo. E aí fica tranquilo da gente resolver para o E, né? O E então vai ser 1 sobre 4πy0, Rão ao cubo, vezes o R. Tudo bem? O que está acontecendo aqui? Esse valor de E, né? Esse valor do campo, ele vai com R linear, com o R linear, até quando? Até quando o R, né, chega aqui no Rão. A partir do momento que o R chegou no R igual a Rão, aí já começa a se tornar R quadrado no denominador, né? Rão quadrado no denominador. Então já prevalece 1 sobre Rão quadrado aqui. Essa é a análise que a gente pode fazer. Gente, então esse foi o capítulo de lei de Gauss. Nós vimos que a gente pode encontrar o campo elétrico explorando a simetria das distribuições de carga, que é o grande barato, né, da lei de Gauss. Então a lei de Gauss nos permite, por meio de simetrias bem apropriadas, né, encontrar o campo elétrico daquelas distribuições de cargas. Um abraço a todos, até a próxima videoaula.